Muito bem, irmãos. Estamos aqui continuando nossos estudos da Palavra do Senhor, juntos. Nós de Mauá de São Caetano, os irmãos estão bem, graças a Deus, né? Temos visto e ouvido testemunhos, vamos continuar aí buscando a presença de Deus, esse momento que nós estamos atravessando. E é um momento onde nós vamos ser muito testados, né? Quero falar um pouco hoje, falamos sobre fé, mas quero falar hoje com você sobre o seu chamado, o chamado de Jesus na sua vida, né? De que maneira nós estamos encarando, de que maneira nós estamos tratando, de que maneira nós estamos vivendo esse chamado de Jesus na nossa vida, nesse momento de uma prova terrível, difícil que estamos passando. Na verdade, eu creio que estamos passando por uma prova de fé realmente. Estamos sendo lapidados, estamos sendo testados. 1 Coríntios 3 fala que nós seríamos provados pelo fogo. E de tudo que a gente já viu nessa vida, eu acho que uma prova como essa, difícil, já temos passado algo tão difícil assim na nossa vida cristã, na nossa fé, na nossa caminhada com Cristo. E eu quero falar com vocês hoje sobre o seu chamado, o nosso ministério, né? Então, sobre o chamado de Jesus na sua vida, foi Ele que te chamou. De que maneira nós estamos tratando, de que maneira nós estamos vivendo esse chamado. Então, nós vamos para isso, eu quero ler com vocês o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, 17. Diz assim, esse versículo: Dizei a Arquipo era um discípulo: Atenta para o ministério, para o seu chamado que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Olha o que Paulo está falando, dando um recado para essa pessoa aqui, que pode ser para nós. Atenta para o seu chamado, para o ministério que você recebeu no Senhor, para que o cumpras. Pois bem, irmãos, Jesus ele sempre está chamando pessoas, desde lá no início de tudo, quando ele chamou os discípulos, né? E chamou eles para uma missão muito especial, muito grandiosa, uma missão honrosa, chamou os discípulos. Então ele, para iniciar seu ministério, começou a chamar pessoas, iniciou com 12 apóstolos. Eu quero falar hoje sobre um deles, destacar a figura de um dos apóstolos, chamado Levi. Irmãos, sabem quem foi Levi? Levi era um coletor de impostos, né? Depois o seu nome foi mudado para Mateus. E quero destacar aqui 3 atitudes que fizeram parte da vida desse discípulo chamado por Cristo para segui-lo, né? E para a realização de uma missão específica. Então eu quero chamar a atenção para vocês, que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 27, quando Jesus chama esse discípulo. Ele passado essas coisas, diz o versículo 27, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria. O que é coletoria, irmãos? Era um lugar onde que ele era um cobrador de impostos. Não, era uma pessoa até que não era bem quista na sociedade. Olha como Jesus tratava, chamou pescadores e chamou uma pessoa que exercia uma função complicada, difícil e não muito bem vista, eu creio. E disse para ele: segue-me. Para Levi, era um cobrador de impostos, um homem com uma função importante naquele lugar e um homem que tinha um vínculo com as coisas materiais muito forte, né? Eu não sei qual é o vínculo que de repente nós temos com as coisas materiais, financeiras, né? Muito forte. E Jesus chama ele e disse para ele: segue-me. E diz assim o texto: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Olha que coisa. Primeira característica que eu quero falar para vocês são 3 aqui, né? Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então a primeira, Levi se levantou. Mateus, né? Levi. Então o chamado de Jesus na nossa vida, quando ele nos chama, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. No nosso confortável, na nossa situação confortável em que estamos vivendo de repente, conformado com as situações, acostumado
com o que estávamos vivendo e sair daquela zona de conforto. E Levi, ele tomou uma posição e se levantou. Então, o se levantar aí, ele tem um significado muito forte. O se levantar, então Jesus quando nos chama, ele quer que você esteja em pé. Ele não quer mais que você continue prostrado, que você continue reclamando, murmurando, chorando, triste, mas ele manda se levantar. E todas as passagens bíblicas, se você forem procurar, quando Deus chamou alguém para uma tarefa, ele dizia: levanta que eu falarei contigo. Muitas passagens, pessoas ali prostradas, em situações difíceis: levanta que falarei contigo. Então, se levantar é sair da posição que está, é tomar uma postura diante de Deus, estar em pé. A palavra diz também que quando Jesus vier à terra, quer encontrar o homem em pé. Ele quer encontrar pessoas em pé à espera dele. Isso não quer dizer no literal que eu não posso estar dormindo, que eu não posso estar numa cama de hospital, não é esse o sentido. É o sentido de uma postura, estou pronto. Então, a primeira característica que eu vi nesse discípulo é que ele venceu os obstáculos que o impediam de levantar-se. Ele tinha um obstáculo difícil, ele estava sentado na coletoria, literalmente sentado, não podia sair dali, pois ele superou o obstáculo que impedia de se levantar. Ele se levantou, né? Ele fez isso, que isso sirva para nós. Segundo, diz o texto que ele deixou tudo. Deixar tudo aqui tem um significado também muito forte. Então ali Jesus passou a ser a prioridade, passou a ter o primeiro lugar na vida de Levi, a partir daquele momento. Nada pode nos prender quando Jesus nos chama. Nada pode nos prender quando Jesus chama a gente para uma tarefa. Quando Jesus toca no seu coração e Ele quer você envolvido na obra. Não é coronavírus, não é problema, não é enfermidade, nada pode te segurar. Você tem que se levantar, sair da sua zona de conforto e deixar tudo. O deixar tudo é tudo que impede, né? Como eu falei domingo, deixar o embaraço, acho que domingo passado. O embaraço que nos impede, está lá em Hebreus 12. Não é só deixar o pecado, mas o embaraço também, aquilo que impede, que dificulta. Tudo que tenta nos prender e dificultar da gente realizar a vontade de Deus. Ele era um homem envolvido com dinheiro, irmãos. Uma função muito séria e importante. Estava acostumado com dinheiro, com bens materiais. Quem é que pode abrir mão, né? Vamos dizer assim, de dinheiro? Eu não estou falando no sentido de vocês deixarem o dinheiro, deixar seu trabalho. Eu estou tentando mostrar para vocês a função que ele tinha, né? E o dinheiro é muito forte na vida das pessoas, né? E era talvez o ganha-pão dele, talvez não era. Além de ser seu ganha-pão, tinha ali envolvimento com emprego, família, etc. Sei lá mais o que? Dinheiro, poder, e vai lá mais o que? O que mais pode segurar uma pessoa? Fama. Temos que tomar uma atitude diante dessas coisas. Temos que deixar aquilo que impede o nosso chamado, seja o que for. Seja o que for, né? E terceiro item, quando diz que ele se levantou, e diz que ele deixou tudo e o seguiu. Então, na verdade é uma sequência. Não adianta eu me levantar, eu deixar tudo, mas eu de repente deixar de seguir Jesus. Num momento lá da minha vida, numa situação lá complicada, eu deixar. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu preciso perseverar, eu preciso seguir, eu preciso caminhar. Eu não posso parar, eu não posso retroceder, eu não posso bambear, eu tenho que continuar sempre firme, caminhando, avançando, né? Não posso ficar para trás. Talvez Levi, como judeu, deve ter pensado num ditado que eles têm lá um costume de dizer que o discípulo é coberto pela poeira dos pés daquele que o lidera. Então, na verdade, ele queria seguir Jesus e comendo da poeira dos pés de Jesus, talvez, né? Nesse sentido, que é à frente dele. Talvez nós temos que comer poeira, no sentido, né? Uma dificuldade, momentos difíceis que estamos passando. Muitos estão desistindo, igrejas estão fechando, irmãos.
Cada semana escuto numa igreja está fechando. Pastores abandonando o ministério. Líderes abandonando. Desistindo. Né? No começo com as lives estava tudo bem. Agora as pessoas até das lives se cansaram. É uma tendência natural, infelizmente. Não há o compromisso. No momento da live você tem uma televisão ligada, pessoas que chegam, visitam, etc, etc. E outros compromissos acabam ficando em segundo, terceiro plano, etc. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. O seu chamado, ele tem que passar por essas 3 atitudes para você poder atentar para o seu chamado, para o seu ministério, para que você possa cumpri-lo. É você fazer como Levi, se levantar. Né? Eu não sei o que pode estar prendendo você num lugar, determinada situação. Se levantar. Coloque-se numa postura para Deus falar com você. E você atender o chamado dele. Depois você tem que deixar o que dificulta. Levi deixou tudo. O tudo aí não é no sentido de você deixar a família, não é isso que eu quero dizer. Deixar o tudo é aquilo que impede. Não importa o que seja, você precisa deixar. E terceiro, seguir os passos de Jesus. Não é fácil, sim. Não é difícil. Não é fácil, é difícil. Né? Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem que haver ânimo nas nossas vidas e continuar, porque nós vamos vencer. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. Eu vou deixar um versículo aqui para encerrar, que está em Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo, quando disse, apóstolo Paulo, olha o que ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que possa cumprir a minha carreira e o ministério, ou o meu chamado que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da sua graça. Amém? Amém? Que eu possa ter motivado vocês a pelo menos pensar ou repensar se isso chegou em alguém que estava pensando em desistir ou estava enfraquecido. Coloque-se numa postura, levante, deixe o que está te impedindo e siga Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Continuem lendo a palavra, façam exercício todos os dias de buscar na Escritura, meditar mais, falar mais com o Senhor, absorver mais as Escrituras, tá bom? Vamos deixar um pouco a internet aí, que tem muita coisa perigosa. Aprenda nas Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe você e sua família e que Deus esteja operando poderosamente nas suas vidas em nome de Jesus. Amém.